Capítulo 5. Da locação de coisas. Artigo 562. Na locação de coisas, uma das partes se obriga a ceder à outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de coisa não fungível, mediante certa retribuição. Artigo 566. O locador é obrigado: 1. A entregar ao locatário a coisa alugada com suas pertenças em estado de servir ao uso a que se destina e a mantê-la nesse estado pelo tempo do contrato, salvo cláusula expressa em contrário. 2. A garantir-lhe, durante o tempo do contrato, o uso pacífico da coisa. Artigo 567. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada, sem culpa do locatário, a este caberá pedir redução proporcional do aluguel ou resolver o contrato, caso já não sirva a coisa para o fim a que se destinava. Artigo 568. O locador resguardará o locatário dos embaraços e turbações de terceiros que tenham ou pretendam ter direitos sobre a coisa alugada e responderá pelos seus vícios ou defeitos anteriores à locação. Artigo 569. O locatário é obrigado: 1. A servir-se da coisa alugada para os usos convencionados ou presumidos, conforme a natureza dela e as circunstâncias, bem como tratá-la com o mesmo cuidado como se sua fosse. 2. A pagar pontualmente o aluguel nos prazos ajustados e, em falta de ajuste, segundo o costume do lugar. 3. A levar ao conhecimento do locador as turbações de terceiros que se pretendam fundadas em direito. 4. A restituir a coisa, finda a locação, no estado em que a recebeu, salva as deteriorações naturais ao uso regular. Artigo 570. Se o locatário empregar a coisa em uso diverso do ajustado ou do que a que se destina, ou se ela se danificar por abuso do locatário, poderá o locador, além de rescindir o contrato, exigir perdas e danos. Artigo 571. Havendo prazo estipulado a duração do contrato, antes do vencimento não poderá o locador reaver a coisa alugada, senão ressarcindo ao locatário as perdas e danos resultantes, nem o locatário devolvê-la ao locador, senão pagando proporcionalmente a multa prevista no contrato. Parágrafo único. O locatário gozará do direito de retenção enquanto não for ressarcido. Artigo 572. Se a obrigação de pagar o aluguel pelo tempo que faltar constituir indenização excessiva, será facultado ao juiz fixá-la em bases razoáveis. Artigo 573. A locação por tempo determinado cessa de pleno direito, fim do prazo estipulado, independentemente de notificação ou aviso. Artigo 574. Se, findo o prazo, o locatário continuar na posse da coisa alugada, sem oposição do locador, presumir-se-á prorrogada a locação pelo mesmo aluguel, mas sem prazo determinado. Artigo 575. Se notificado o locatário não restituir a coisa, pagará, enquanto tiver em seu poder, o aluguel que o locador arbitrar e responderá pelo dano que ela venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Parágrafo único. Se o aluguel arbitrado for manifestamente excessivo, poderá o juiz reduzi-lo, mas tendo sempre em conta o seu caráter de penalidade. Artigo 576. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente não ficará obrigado a respeitar o contrato se nele não for consignada a cláusula da sua vigência no caso de alienação e não constar de registro. Parágrafo 1º. O registro a que se refere este artigo será o de títulos e documentos do domicílio do locador quando a coisa for móvel, e será o registro de imóveis da respectiva circunscrição
quando imóvel. Parágrafo 2º. Em se tratando de imóvel, e ainda no caso em que o locador não esteja obrigado a respeitar o contrato, não poderá ele despedir o locatário, senão observado o prazo de 90 dias após a notificação. Artigo 577. Morrendo o locador ou locatário, transfere-se aos seus herdeiros a locação por tempo determinado. Artigo 578. Salvo disposição em contrário, o locatário goza do direito de retenção no caso de benfeitorias necessárias ou no de benfeitorias úteis, se estas houverem sido feitas com expresso consentimento do locador.